Sinais que você tem uma genética ruim quando o assunto é massa muscular e força. Meu querido, hoje nós vamos classificar estes sinais aqui. Dentre aqueles que, sinceramente, não são nada demais, você não precisa se desesperar, chorar, correndo, falar, meu Deus do céu, socorro, minha genética é uma bosta. Não, pode ficar bem tranquilo. Tá? Até aqueles que, infelizmente, esses sim apontam o dedo na sua cara e falam, você, na loteria genética, meu querido, se fudeu, já saiu perdendo na configuração de fábrica. Tá? Começando com o primeiro da nossa lista, que é quando você tem uma genética muito ruim para ganhar massa muscular. Aquele cara que é magrinho, eternamente magrinho, sabe? O cara a vida inteira foi muito magro, e por mais que ele tenha tentado, é claro, né? Aí a gente tem que abrir uma série de parênteses aqui. Tem muita gente que também acha que tem uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular, só que o problema é que o cara não tá fazendo porra nenhuma certo. O cara acha que tá treinando bem, mas não tá, treinando uma bosta, o cara acha que tá comendo certo, vai estar comendo tudo errado. Então tem que ser levado isso em consideração também. Mas agora pensando no cara, que realmente tem uma dificuldade para ganhar massa muscular, vou te falar, cara, isso atrasa o teu jogo, mas ainda dá para jogar, tá? Por quê? Quando a gente pensa em estética, principalmente, a gente tá falando do que é uma relação entre quanto de massa muscular você tem e quanto de gordura você tem também. E nessa relação, o que pesa mais é a gordura, porque ela te dá esse aspecto de ser mais musculoso. Quando você tem mesmo um percentual de gordura mais baixo, você tem uma definição muscular mais aparente, aparenta que você é mais musculoso. Isso é uma grande vantagem. E aqui o que acaba acontecendo? Geralmente esse cara que tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, ele também tem uma facilidade em perder gordura, né? Ou tem uma dificuldade de acumular gordura também. Isso é um ponto muito positivo. Ele vai ter que remar mais para construir mais massa muscular? Vai. Muitas vezes ele vai construir uma massa muscular que vai desaparecer a troco de nada, porque o cara deixou de treinar um pouquinho. Talvez. Só que essa vantagem de um percentual de gordura um pouco mais baixo, cara, isso é uma boa vantagem, tá? Uma boa vantagem. Então, no frigir dos ovos, te atrasa, mas ainda dá para jogar, tá? O que nos leva ao próximo ponto aqui, que é quando o cara tem um padrão de acúmulo de gordura ginoide, né, ou ginecoide em algumas literaturas. A gente vai ter basicamente dois tipos de padrões de acúmulo de gordura, o padrão androide, que é o padrão mais visto em homens, que é aquela gordura abdominal mais avantajada. Em compensação, a gente tem um padrão mais visto nas mulheres, que é o padrão ginoide ou ginecoide, que é um padrão de um acúmulo de gordura mais ali na região dos flancos, mais membros inferiores, culote, essas coisas. Quando o cara tem esse acúmulo mais ginecoide, cara, infelizmente o físico fica muito. É claro, o físico fica ruim dos dois jeitos, né? Mas nesse padrão ginecoide, a gente observa que, em geral, tá? Em geral, são gorduras um pouco mais difíceis de sair, cara. O cara fica com aquela gordura acumulada em culote, em flancos, aquilo não sai, mas nem com reza braba, entendeu? Enquanto aquele cara que tem um padrão mais androide, um padrão de acúmulo ali na região abdominal, cara, aquilo ali tende a ser manuseado com uma certa facilidade. É claro, isso são percepções que a gente vai tendo ao longo dos anos trabalhando com isso, tá? E que de fato, cara, assim, é uma desvantagem, tá? É uma desvantagem clara que você acaba tendo no quesito acúmulo de gordura, tá? O que nos leva ao próximo item na lista, que é aquele cara que tem que dormir bem, tem que treinar bem, tem que comer bem, tem que fazer tudo certo para ter resultados. E cara, vamos ser bem sinceros, né? Essa é a realidade, porra. Isso aqui não é nada demais, isso aqui é a realidade que a gente espera das pessoas. Hoje a gente, num mundo cheio de Instagram, a gente acha que é muito fácil conquistar um físico muito bom, ou que seja um bom índice de força, um corpo mais funcional. A gente acha que é muito fácil as coisas. E que, por estar em contato com pessoas que são geneticamente muito abastadas, a gente acha que todo mundo, porra, vai botar o shape muito fácil. Só que não, cara, o cara tem que fazer de fato tudo certo. Esse é o normal, esse é o padrão. O cara tem que comer certo, dormir certo, treinar certo e repetir isso várias e várias e várias, enfim, ad eterno, né? Para conquistar resultados também na mesma proporção. Então, nada demais aqui. Se você acha que tenho que me esforçar para conquistar resultado, esse é o normal da vida, tá, meu querido? Este é o normal da vida, para qualquer área que você for pensar. O próximo da lista é o cara que tem uma baixa produção de testosterona, tá? Que aqui, cara, qual que é o ponto, né? Vou colocar em desvantagem clara, tá? Porque um cara que tem baixos níveis de testosterona, ele vai ter muito menos energia, ele vai ter menos disposição, mas é claro também um ponto, tá? E que poderia jogar a testosterona aqui por nada demais. Por quê? Porque quando a gente olha para o que são os níveis de testosterona atuais, a gente vê que os níveis estão baixando ano após ano, década após década, tá? Índices de testosterona média dos homens em baixando. Mas isso não é por um padrão genético, isso é por um padrão comportamental. É pelo estilo de vida. Então, o que a gente observa hoje é uma série de caras que têm a testosterona mais baixa e eles acham que isso é genético. Não, isso aqui nunca tem como mudar. Não, cara lá. Sendo que, na verdade,
É tudo o padrão de estilo de vida bosta que os caras estão levando. E que muitas vezes o cara nem sabe. Então o cara acha que tá fazendo um negócio certo, só que tá fazendo um negócio errado. E aí o que, que acontece? Imagina só que o teu corpo ele tem um potencial, eu não vou dizer infinito, porque obviamente não é infinito, né? Mas o potencial máximo de testosterona que você deveria ter, ele tem capacidade de produzir. Tá? Ele tem a capacidade de produzir o máximo que você precisaria ter. Para ter um ganho otimizado em absolutamente tudo que você quer, mais disposição, mais energia, mais massa muscular, mais força, tudo da forma otimizada, como o seu corpo deveria funcionar, da forma como ele deveria ser. Tá? Só que existe uma série de coisas que você faz hoje que minam essa produção, que diminuem a produção da sua testosterona. Imagina que você tem uma torneira, essa torneira tá ligada no máximo, e aí tá saindo água pra caralho, é o teu potencial ali no máximo. Aí você pega uma mangueira, conecta essa mangueira porque você quer regar um jardim lá na ponta. Você conecta a mangueira, você espera que a água tá saindo na torneira, saia na ponta da mangueira. Só que ao chegar na ponta da mangueira, não sai água nenhuma lá. Tá saindo 2 fiozinhos de água. Você volta no caminho para ver o que aconteceu e você vê que a mangueira está furada. Aí você vê que tá jorrando um monte de água para fora. Esse é o potencial de produção natural que você está perdendo. Uma série de coisas que você faz ou coisas que você deixa de fazer. O que você tem que fazer? Você quer um cara inteligente. Pega uma fita e tapa os buracos da mangueira. Então, a cada buraco que você tapa, mais água sai lá na ponta. Então, mais esse potencial de testosterona que você deveria ter, e você consegue concretizar ele realmente produzindo isso, fazendo com que o seu corpo produza isso, tá certo? Esse é um dos elementos que eu não me canso de falar para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem um máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que está lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu não me canso de falar para a rapaziada aqui. Meu querido, a maioria das coisas, a maioria das deficiências de testosterona que a gente olha por aí é por fatores comportamentais, você ajusta meia dúzia de coisas, você está produzindo testosterona no talo de novo. Então, eu não sei se eu deixo isso aqui nada demais por ser um elemento muito comportamental e ambiental, assim como era o fator de comer, dormir e treinar. Eu vou deixar aqui no desvantagem clara, porque, bom, mais energia e mais disposição vão te ajudar pra caramba. Mas saiba que isso aqui, pô, facilmente você consegue ajustar. O próximo da lista é quando você tem uma recuperação lenta entre os treinos. Então você faz um treino que nem era tão desgastante assim, mas mesmo assim ele parece desgastante ao infinito, sabe? Você demora 1, 2, 3, 4, 5 dias para se recuperar de um estímulo que, porra, naturalmente as pessoas se recuperariam muito mais rápido, tá? Aqui, cara, vamos lá. Quando você tem essa recuperação mais lenta, você também tem uma desvantagem clara, porque você não consegue imprimir um ritmo de treinos muito bom. Você não consegue imprimir esse ritmo de treinos que faz com que a sua capacidade seja desenvolvida no máximo, entende? Isso aqui acaba te prejudicando em algum grau. Passando para o próximo da lista, a gente tem o que é uma estrutura corporal estreita, tá? E aqui, obviamente, é uma desvantagem, porra, de fábrica, cara. Aqui, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Porque, vamos lá, é o cara que tem esse padrão triângulo aqui, onde ele tem um quadril mais largo que a largura dos ombros. Putz, cara, isso aqui é foda. Assim, não dá pra fazer nada, nada, nada. Não, pô, dá pra você aqui trabalhar musculatura de deltoides pra ganhar um pouco mais de amplitude aqui na largura entre os ombros, secar um pouco mais, o máximo que você conseguir secar de gordura do abdômen pra tentar construir esse aspecto de V-taper, tá bom? Mas ao mesmo tempo não é nada muito fácil. Não é o que você vai fazer assim, né? É uma construção que você tem que lutar muito contra, porque a construção óssea você não vai conseguir mudar. Não vai conseguir mudar a distância que você tem nas clavículas, porra. Distância de ombro a ombro, você não consegue mudar essa porra. Então, infelizmente, cara, isso aqui, porra, o cara perdeu na loteria genética, entendeu? Enquanto todos os outros elementos aqui ainda tem como ser consertados com um bom ajuste de treino aqui, cara, com seguir tudo certinho aqui, você também não deixar acumular gordura, você fazer o que tem que fazer para manter os níveis de testosterona sempre muito altos. Aqui você tá enrolado, entendeu? Aqui, infelizmente, você tá enrolado. Você consegue fazer coisas, consegue ganhar mais massa muscular, mas a estrutura óssea você não consegue mudar. O próximo da lista é quando você não consegue treinar pesado sem se machucar. Aqui, de novo, cara, é o cara que, infelizmente, perdeu na loteria genética. Né? E olha que coincidência, olha que coisa interessante, né, cara? Eu, por muitos anos, eu achei que eu tava nesse grupo aqui, porque eu treinava pra caramba. E esse vai ser o ponto, né? Não é nem que eu treinava pra caramba, mas sempre que eu treinava eu me machucava. Eu comecei muito tarde a praticar algum tipo de esporte, qualquer coisa que fosse, né? Comecei muito tarde. E quando eu comecei, eu já tinha ambições e aspirações e vontades que, para que eu alcançasse elas, eu devia ter começado muito antes no esporte. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Eu passei anos sendo atleta de atletismo, né?
a redundância na fala aqui, mas eu passei anos sendo atleta de 100 metros rasos. Tá? E eu queria correr, eu queria treinar, mais do que só atingir boas marcas, porque eu queria atingir, obviamente, boas marcas, mas eu queria treinar para atingir essas boas marcas com um volume de treino, uma capacidade de treino que eu precisaria ter para poder fazer isso, que eu não tinha, porque eu não tinha construído isso antes, porque eu comecei com 20 anos, pô. Então eu tinha um corpo sedentário até os 20, até os 18. Aí do nada eu falei, caralho, eu vou querer fazer as coisas. E comecei, tinha uma certa. Talvez até tivesse uma certa genética favorável, porque com 20 anos eu comecei a começar. Eu iniciei o processo, né? Comecei a começar é foda. Mas eu iniciei o processo e consegui ainda galgar alguma coisinha ou outra como atleta. Então talvez houvesse potencial se tivesse começado há 25 anos atrás, talvez alguma coisa tivesse saído. Só que eu percebi que eu me machucava muito, cara. Me machucava muito, muito, muito mesmo. E aí que tá o pulo do gato, né? Não é que a minha genética era ruim. Porque aí tá, por outro lado, tem gente que realmente o cara treina um pouquinho e se machuca, treina um pouquinho e se machuca. Não era o meu caso. O meu caso era que eu tinha um, uma, um ajuste de treino que não condizia com a minha realidade, minha capacidade de executar isso. Isso vinha muito da onde? Porra, eu estudava coisas específicas que atletas faziam e tentava aplicar comigo, e aí dava obviamente errado. Isso acontece muito com quem, pensando na musculação, o cara que sai copiando o treino dos outros, que sai querendo fazer coisa que o cara vê no Instagram. Tá? E por isso que é muito importante, e cara, eu não me canso de falar daí para os meus alunos, dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, onde eu te pego pela mão e te faço construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com muito mais energia, com muito mais testosterona também, com muito menos gordura, para que você tenha essa construção estética também, um corpo muito mais funcional no final das contas. E que a gente tem que ajustar, cara, intensidade, volume, frequência, tudo muito bem compatível com a tua realidade. Porque senão, você fica vendo o vídeo da internet, você fica copiando o treino que você vê dos outros fazendo, e dá merda, porque a sua estrutura não tá construída para isso. É claro, se for esse o teu caso, assim como era o meu caso, pô, me machuco sempre, mas porque eu tô com as coisas erradas, aí é nada demais, é só você fazendo um volume de treino ou uma configuração de treino que o seu corpo não comporta. Agora, existem sim pessoas, eu conheço algumas inclusive, que, velho, o cara treina um pouquinho e já se machuca. Treino normal, tá fazendo porra nenhuma, o cara treina um pouquinho e só se machuca. E tem os caras que são tão azarados que os caras. Quando não se machuca no treino, o cara se machuca fora do treino, fazendo uma coisa que não tem nada a ver, uma bobeira, o cara é atropelado, então é umas loucuras. Mas enfim, se você é um cara que se machuca muito, do nada, quando se trata de execuções musculares, cara, infelizmente a genética não te favoreceu, tá? O próximo é o cara que ele tem um progresso, mas ele tem um progresso lento, cara. Tem um progresso lento, na tranquila, e, cara, aqui também nada demais. Os caras acham que precisam ter progressos avassaladores, que precisam ter muito, mas muito progresso, muito rápido, porque ele vê na internet um cara aqui do nada, num dia tá gordo, outro dia tá com um shape trincadaço. Aí ele acha que aquilo é o normal e que todo mundo tem que ter um resultado daquele. Meu querido, resultado é lento mesmo. Resultado é pra ser lento mesmo, porra. Nada nessa vida, nada de bom nessa vida se constrói do dia pra noite, porra. Preste bem atenção nisso. Então, o cara que constrói um resultado de forma lenta, não, pô, não é porque o cara tem a genética ruim, simplesmente porque as coisas são como elas são. O que nos leva ao próximo item da lista, que é quando o cara tem uma energia muito mais baixa do que o normal. O cara tá sempre muito cansado, tá sempre muito arrebentado, e é claro, né? Aqui, a gente volta a repetir o que eu tava falando sobre a própria testosterona. Muito disso aqui são construções que o cara faz no dia a dia dele e que não favorecem mesmo. Então, porra, sei lá, meu irmão, o cara não dorme porra nenhuma. E aí o cara tá com energia baixa e acha que, sei lá, tem a genética ruim. Né? Obviamente não, né? Então existe uma construção de comportamento muito grande aqui. Mas ao mesmo tempo, se você naturalmente é um cara mais preguiçoso, cara, isso é uma desvantagem clara pra você. Tá? Eu sei porque muitas vezes eu achei que eu era esse cara também. Cara, tudo de ruim nessa lista aqui, você pode achar que eu já. Você pode acreditar que eu já achei que eu tinha em algum momento, tá? No final das contas, eu fui descobrindo que a grande maioria dessas coisas se consertava com, fazendo as coisas certas do jeito certo. Mas enfim. Então, se você tem uma, um nível de energia muito baixo sempre, isso aqui pode ser um problema para você e será uma desvantagem, claro, ao longo do processo. O próximo da lista é o cara que diz que tem metabolismo lento. E eu já vou conjugar com o próximo, que é o cara que diz que tem um metabolismo muito alto. Então, são esses dois estereótipos de pessoa, né? É claro, pra começar, cara, vamos lá. Esse outro metabolismo, ele é foda, né? De novo, a imensa maioria das coisas com relação ao metabolismo se resolvem fazendo as coisas corretas. Os caras acham que tem um metabolismo lento, mas o cara só come errado e não treina do jeito que tem que treinar. Ah, o cara acha que tem um metabolismo muito rápido, mas ele só não come direito. Entende? Aqui, quando a gente pensa nisso, excluindo este fator do dia a dia, fator que o cara não sabe o que ele tá fazendo e aí dá errado mesmo,
Pensando em elementos genéticos, um cara que naturalmente tem um metabolismo mais econômico, vamos dizer assim. É o cara que ele ele acumula, não vou dizer que ele acumula gordura com mais facilidade, né, mas que ele come menos e mesmo assim o corpo dele performa normal como um cara que come mais. E aí eu vou dar o meu exemplo, tá, cara? O meu metabolismo, não vou dizer que ele é mais lento, mas ele é mais econômico, tá? Por quê? Porque, cara, eu com 2.400 calorias, porra, eu tenho 1,83 m, eu tenho pra lá de 80 quilos, tá? 83 quilos mais ou menos. E, cara, eu com 2.400 calorias eu tô mantendo peso. Com 2.300 calorias eu tô mantendo peso, entendeu? E tô aumentando performance. Isso como é maluco. Não é só que eu tô mantendo peso, tô num limbo. Não, eu tô mantendo peso e ganhando performance, cara. Com 2.400 calorias. Sendo que você faz, cara, qualquer conta de padaria ali, você vai encontrar que um cara com mais ou menos essa mesma característica que eu, pô, o cara vai estar comendo muitas vezes 3.000 calorias e vai estar querendo comer mais, né? Aliás, não que eu não queira comer mais do que 2.400, quero muito comer mais, mas eu sei que meu corpo não consegue adaptar com isso direito, não consegue lidar com isso direito. E se eu como muito mais do que isso, eu começo a acumular mais gordura. Então, naturalmente, eu tenho esse metabolismo mais econômico. Eu não gosto de chamar de lento, eu gosto de chamar mais econômico nesse sentido. É um exemplo real meu. Ao mesmo tempo que eu conheço um monte de gente que, porra, o cara realmente, ele come muito mais, cara, muito mais. O cara tem a mesma característica que eu e tem que comer 3.200 calorias, senão ele tá perdendo peso. O cara come 3.000 calorias e tá secando, entendeu? São coisas da vida. Só que, o que eu vou colocar aqui, cara, que eu quero que você entenda uma coisa. Nenhuma dessas duas coisas aqui vai te fuder. Por quê? Você tem que saber jogar o jogo de acordo com as regras que você tem, com as cartas. A vida te deu uma série de cartas, você tem que saber jogar o jogo com aquelas cartas. Então, pra mim, por exemplo, quando eu vou ganhar mais massa muscular, é muito mais tranquilo, porque eu não preciso me entupir de comida. Eu não preciso fazer igual o cara que tem um metabolismo tão muito acelerado nesse sentido, que precisa comer mais. O cara tem que comer 4.000 calorias pra ganhar peso. Não, porra, eu como 2.800 e tô ganhando peso, entendeu? 2.600 eu tô ganhando peso. Então, é claro, não me permite comer muito também, mas me permite ficar sempre numa margem de comida, que eu também não fico comendo passando mal, eu não fico comendo, fico o dia inteiro letárgico. Então, existe uma vantagem nisso aí. Tá? Em contrapartida, o cara que quer secar e tem um metabolismo muito rápido, o cara que quer secar e tem um metabolismo mais lento igual o meu, porra, nós vamos sofrer um pouquinho, cara, nós vamos sofrer um pouquinho. Tá? Agora, o cara que quer secar e tem um metabolismo mais rápido, porra, isso aqui é uma delícia. O cara tá secando com 2.800 calorias. Contanto que eu tô comendo pra poder ganhar massa muscular, tá comendo pra secar, entendeu? Então, não vou dizer que existe uma vantagem ou desvantagem aqui, porque naturalmente você consegue se adaptar em cima disso, beleza? O próximo da lista é o cara que, aí sim, tá? Geneticamente falando, ele come muito pouco e ele ganha muito peso. Tá? Isso aqui é a extrapolação deste metabolismo mais lento, que é o cara que, de fato, ele. E é claro, eu não tô falando aqui do cara que come, mas não sabe o que tá comendo, e aí acha que tá comendo menos, sendo que tá comendo pra caralho. Pô, não é esse cara. É o cara que seria o contrário desse nosso magrinho aqui, entendeu? Então tem um cara que tem uma dificuldade enorme de ganhar massa muscular, não importa quanto ele coma. Tem esse cara aqui que tem uma dificuldade imensa de perder gordura, não importa quanto ele coma. Só que como na nossa balança, de fato, massa muscular, ela, não que importe menos, mas o nível de gordura, ele é mais importante para uma definição muscular do que o teu nível de massa muscular, por si só, isso aqui acaba te dando uma desvantagem clara, tá? Acaba te dando uma desvantagem clara em cima de todo o processo. Se não, aqui, ó, não é uma loteria genética negativa, tá? Se não, talvez transitasse aqui. Porque infelizmente existem pessoas assim, tá? Aí, de novo, não tô dizendo que é todo mundo, não tô dizendo que, não, eu acho que eu ganho um pouco mais. Porque eu poderia claramente me enquadrar nisso aqui se eu não tivesse bom senso, tá? Se eu não tivesse bom senso e entendesse que, porra, todas as vezes que eu ganho peso pra caramba é porque eu erro na dieta, pô. Caguei na dieta. Comecei a comer muito mais e aí pô, extrapolou o negócio. Poderia querer me encaixar aqui, mas não, vamos ser sensatos. Isso aqui é pra realmente um cara que tá muito mal geneticamente falando, tá? O próximo da lista, cara, é o cara que tem gineco. Então, o cara que tem aquela ginecomastia e que não usou nada, né? Obviamente. Se o cara usou alguma coisa, muitas vezes essa ginecomastia aqui não vai ser igual desse maluco aqui. Você vê que ele não tem muita massa muscular, mas tem a gineco saltada ali, né, cara? Aí, porra, é foda. É foda, cara. Porque se ele fosse um cara que tivesse torando o pau de bomba, esse cara ia estar com um peitoral muito maior e a gineco quase nem ia aparecer. Tá bom? Aqui, cara, infelizmente, você tem. No mínimo tem uma desvantagem clara, senão já perdeu na fábrica, tá? Novamente, se você é adolescente, a tua gineco pode regredir ainda, tá? Tem muito disso aí. O cara, às vezes, na adolescência,
adquire uma genética de outro planeta, tá? De outro patamar. E depois passa, cara. Depois passa isso aí, regride e vida que segue. Agora, se o cara manteve isso ao longo da vida, cara, muitas vezes vai ser interessante você operar isso aqui, você cair pra faca mesmo, porque esteticamente falando, ele vai te prejudicar bastante. A não ser que você bote uma massa muscular federal mesmo, tá? Aí até mesmo de forma natural. Tem um amigo meu, por exemplo, que, pô, o cara tem uma genética considerável, mas ele tem um nível de massa muscular tão avantajado, natural mesmo, tão avantajado, que, cara, pô, assim, a genética, ela tá lá, você vê que ela tá lá, mas não atrapalha tanto assim, não caga o físico do cara, entendeu? Só tá ali um pouco mais saliente. Não é igual também esse cara aqui, pô. Peguei um exemplo muito icônico aqui, né? Então, novamente, acabou, infelizmente, saindo em desvantagem clara, perdeu na fábrica. O próximo, cara, é o cara que tem digamos que não tem, aliás, uma vascularização, mesmo quando o percentual de gordura tá baixo. Então, pô, a gente espera o cara com percentual de gordura ali na pele, né? Que o cara, porra, tá parecendo um mapa hidrográfico, igual esse malucão aqui, ó. Esse é um mapa hidrográfico aqui. Só, os rios e mares, lagos, né? Então, quando o cara não tem isso, porra, cara, assim, atrasa, dá pra jogar? Dá pra jogar. Pô, vascularização é legal, mas não é o que vai dividir águas, assim, falar, porra, agora eu tô com um shapezão bom. Dá pra você, mesmo sem muita genética pra vascularização, ter um shape da hora, tá? Você vai te atrasar, mas tranquilo. O próximo é o cara que tem proporções ruins, então, o cara que tem braços muito curtos, por exemplo, pernas muito longas, e que o físico em si, ele se desenvolve de uma maneira meio esquisita, por assim dizer. Ou então o cara tem um braço muito longo, a perna é muito curta. Enfim, o cara tem umas proporções meio estranhas, né? E, cara, é claro, putz, isso aqui vai te gerar uma desvantagem óbvia quando o assunto é construção de força, de massa muscular, e de estética também, não dá pra negar, tá? Às vezes vai ficar muito difícil você meter Você tem um braço muito longo, e fica muito difícil você meter um braço que visualmente ele fica bacana, sabe? Porque, pô, você vai precisar meter 50 de braço pra ele ficar legal, 40 e poucos de braço, pra ele ficar minimamente legal, né? Enquanto um cara com um braço mais curto, pô, o cara lá com 35 de braço parece que tá estourando a manga da camisa já. Então, proporções acabam sendo essenciais, é claro, não chega nesse nível aqui, né? Não chega nesse. Para mim, essa relação aqui, ela vai editar muito do que é o teu físico em si. Então, infelizmente, se você tem clavículas muito aproximadas e um quadril mais largo, vai ficar difícil de meter um shape. Você vai ter que penar muito, vai ter que trabalhar muito pra meter um shape da hora, tá? Mas nada é impossível, cara, nada é impossível. Com você, enfim, todo o sistema de treino adequado, com alimentação adequada, você consegue construir o melhor que você consegue ter de acordo com o teu corpo também, não vai por causa disso aí chutar o balde e falar, porra, foda-se essa merda, eu vou largar isso, nunca vou fazer nada. Também não é por aí, tá? Você consegue ter o máximo de resultado que você poderia ter dentro da estrutura que você tem. O próximo da lista, cara, é quando a sua força estagna muito rápido. Então você é aquele cara que, do nada, assim, você ganha um pouquinho de força no começo do treino, mas depois para de ganhar força, cara. Você fica meio sempre sendo aquele cara meio fraco, sabe? Não sei se vocês conhecem um cara meio fraco, sempre o cara é muito fraco, assim. Sei lá, o cara vai fazer uma remada e tá sempre fazendo com os pesos mínimos ali, o cara nunca consegue sair de 8 de cada lado numa elevação lateral, o cara nunca sai de um halterzinho de 12 numa rosca bíceps. Assim, é foda, cara, é foda, porque força também tá diretamente ligado com a tua capacidade de colocar massa muscular, né, na carcaça. Então, aqui, eu vou te falar, é uma desvantagem, tá, cara? É uma desvantagem. Não sei se é uma desvantagem, claro. Não, você atrasa. Mas dá pra jogar ainda, dá pra jogar ainda. Também não é nada que vai. Ah, meu mundo caiu, meu Deus do céu, que coisa. Nossa. Não, cara. Assim, dá pra se trabalhar em volta disso, tá? É claro, é muito mais da hora quando você consegue colocar muito mais. Muitas vezes também isso aqui acontece porque o seu treino tá ruim pra caralho, né, cara? Aí você não ganha nem força nem massa muscular. Aí também não dá pra querer muito. Tá treinando errado, tá uma bosta de treino. E é isso aí, tá? Vamos revisar aqui então. Ó, já perdeu na fábrica. Obviamente são desvantagens claras, né? Que linha muito estreita, quadril muito largo, isso aqui é o suprassumo do ruim, tá? Gineco também vai te atrapalhar muito, tá bom? Vai atrapalhar a tua estética. Na força aqui não vai influenciar em nada, muitas vezes vai regredir também, então fica frio aí, tá? Mas se você já passou de uma certa idade, e principalmente se aparecer isso aqui depois de uma certa idade, cara, porra, hormonalmente é bem provável que você esteja meio enrolado, tá? O que nos leva ao próximo, que é o cara que se lesiona facilmente. E é claro, aqui novamente, se você tem um plano de treino ruim, aí isso aqui é muito fácil de acontecer, né? Aí você nem é elemento genético, não. Aí é só incapacidade mesmo de ter um bom treino. Aí eu jogaria aqui pra baixo, tá? Vamos lá. O próximo é quando você tem uma facilidade muito grande em ganhar gordura, mesmo comendo pouquinho, cara. O cara come como um passarinho e mesmo assim. Isso aqui são casos raros, tá? Não é qualquer um. Ah, porra,
tô comendo um pouco a mais, tô ganhando gordura. Ah, não, sou geneticamente desfavorecido. Não, 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 esquece. Isso aqui é para casos raros, tá? O que nos leva aqui aos elementos de desvantagem clara, quando você tem esse padrão mais ginoide, mais ginecoide de acúmulo de gordura, tá? Vai te prejudicar. Quando você tem a testosterona naturalmente baixa e não faz nada para elevá-la, porque, novamente, isso aqui é um elemento extremamente estilo de vida, tá? Estilo de vida total aqui, para você ter bons níveis de testosterona. Basta você trabalhar o teu estilo de vida, executar pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, e que, na verdade, você nunca deveria ter parado de fazer, que, de acordo com o estilo de vida que a gente vive hoje, a gente não faz mais nada. Imagina só, imagina você falando pro teu avô que você vai num lugar, você paga um lugar para mover pesos de um lado para o outro, ele vai achar isso loucura, né? Porque na época dele, para você ter digamos, um bom físico, na medida do possível, mas para você ser ativo fisicamente, bastava você trabalhar. Né? Então ele já tinha uma série de atribuições que faziam com que ele tivesse esse desenvolvimento físico mínimo, né? Coisa que hoje o cara tem que pagar. Então, assim como outras coisas, como, cara, exposição solar, como nível de sono, alimentação, uma série de outras coisas que foram se perdendo ao longo dos anos, a gente foi emergindo num conforto extremo, o qual, hoje, quando a gente para olhar, nos fodeu de verde e amarelo, tá? Isso aqui é totalmente possível de mudar. Assim como, aliás, diferente da questão do... Ah, não, diferente também não. Também é possível você mudar a questão da recuperação entre os treinos, tá? Mas com treinos muito bem feitos, muito bem ajustados. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blendado, inclusive eu vou deixar um link na descrição em algum lugar aqui. Procure que você vai achar a forma da gente construir com você um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, com muito mais energia, menos gordura, mais testosterona e muito mais funcional também. Bora pra cima. Além disso, se você tem baixa energia, uma desvantagem clara, se você tem proporções ruins, cara, esse aqui tá perigando subir, cara. Deixa ele aqui em cima mesmo. Ou deixar ele aqui mesmo, foda-se, a gente já conversou sobre isso, não preciso. No final das contas, a classificação de menos, né? Afinal, a gente conversou 2, 3 minutos sobre cada um desses temas. O próximo é uma dificuldade de ganho de massa muscular. Como eu falei, isso aqui dá para contornar, porque você vai ter um percentual de gordura mais baixo naturalmente, então isso aqui te ajuda muito. Tá? É claro, ninguém quer também ficar com uma dificuldade grande em botar massa muscular, mas você entendeu o ponto. O próximo é quando você também tem uma vascularização bem ruim, tá? Aqui tá normal, e também quando você estagna muito rápido na força. E aqui, cara, o que nada demais, e que não basta, são coisas da vida, né? Tem que fazer tudo certo, óbvio, assim como você tem uma progressão, mas mesmo assim ser lenta, e, porra, é óbvio, é da vida. Questão do metabolismo que eu coloquei aqui também, você entendeu quando eu expliquei. E aqui, bom, passei lá de cima aqui para baixo, tanto faz. Meu querido, se você gostou desse vídeo, quero que você comente aqui embaixo. E se você não gostou também, deixa aqui embaixo qual desses daqui você acha que você tem. Porra, Rodrigão, cara, eu acho que eu tenho aqui. Fui desfavorecido geneticamente porque eu tenho uma linha de ombros muito estreita. Cara, me conta aqui nos comentários, bora bater esse papo. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo que está aparecendo aqui e que conversa 100% com o que nós falamos hoje, cara, e que mostra pra você, inclusive, os sinais de quem tem uma genética dos deuses e que você vai curtir pra caralho esse vídeo. Te espero aqui, tá? Tamo junto e até a próxima.